Nossa aula de língua portuguesa desta semana, página 174 a 181. Unidade 6, vamos falar sobre conto de suspense. Observe a cena. O que será que o menino está sentindo? O que será que ele estava lendo? Você já leu algo que o deixou assustado? Você já ouviu falar de histórias que causam arrepios? Conhece alguma história assim? Leitura. Conto de suspense. Caio. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de Luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio, Caio, a voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi com um custo que gaguejou. Aqui. E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabia até o seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. E se a assombração não soubesse o nome dele coisa nenhuma e estivesse só perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, Caio murmurou. Sim, caiu outro osso. E Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim, queria dizer sim, pode cair? Ou sim, sou eu, o Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu? Caiu mais um osso. De novo, Caio, Caio. E o Caio, para testar, cai. Caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando da cara dele. Caiu! Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco. Deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E, para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Ângela Lago, 7 histórias para sacudir o esqueleto. Então, depois da leitura do conto, compreensão do texto. Atividade oral e escrita. Enquanto lia o conto, Caio, qual foi a primeira ideia que lhe veio sobre a voz? Uma resposta pessoal. Releia um trecho do conto. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de Luzes um comprador para fechar o negócio. O que quer dizer a expressão o preço chegou lá embaixo? Então, quer dizer que o preço da fazenda baixou, ela ficou mais barata. Por que o preço chegou lá embaixo? Converse com os colegas. Diziam que a fazenda à venda era mal assombrada e por isso ela perdeu valor. Por que a palavra Luzes está escrita com inicial maiúscula? É um substantivo próprio, o nome de uma cidade. Que negócio o comprador pretendia fechar? A compra da fazenda. Assinale os significados adequados para a expressão voz cavernosa no texto. Então, era voz rouca, voz aterrorizante, voz baixa, voz assustadora ou voz grossa. Escreva significados que a palavra Caio pode ter no texto. Nome de um personagem e verbo cair. Eu caio. Por que o homem deu 2 tiros para o alto? Porque estava nervoso e não aguentava mais aquela situação.
Antes do desfecho, você acha que o caseiro teve qualquer atitude suspeita? Então, é uma resposta pessoal, né? Então, você vai responder, vai ler o texto com atenção e vai pensar na melhor resposta para colocar aí nessa pergunta. Por que o caseiro armou aquela situação? O caseiro não queria que a fazenda tivesse um novo dono, porque gostava de ficar sem trabalhar, de acordo com o texto, né? Escreva no caderno um desfecho diferente para esse conto. Então, você pode pensar num outro final para o conto e escrever aí no seu caderno só o finalzinho. Como você acha que essa história poderia terminar de outra forma? Linguagem e construção do texto. Nesse conto, o modo de contar foi muito importante para produzir o suspense. Para isso, a autora fez escolhas de linguagem buscando envolver o leitor. Releia trechos do conto Caio. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Copia as expressões empregadas para criar clima de medo, de suspense. De madrugada, voz cavernosa e vozeirão. Copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Possibilidades: gaguejou, o homem gelou, se cobrir todinho, murmurou, etc. Você pode procurar lá no texto se tem alguma outra expressão ou palavra que demonstra, né, o medo que o comprador estava sentindo. Releia outro trecho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. Repita em voz alta essa fala da assombração. O que a repetição do A nesta fala pode provocar em quem ouve? Pode aterrorizar, assombrar, assustar, amedrontar o ouvinte. Agora, releia mais um trecho. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui, a repetição do A nesta fala do comprador provoca a mesma sensação que na fala da assombração da atividade anterior? Não. Nessa fala do comprador, a repetição revela que ele está gaguejando de medo, de susto, de pavor. A maior parte dos fatos acontece durante a noite. Isso produz algum efeito para a história? Explique. À noite, com a escuridão, a sensação de suspense e o medo podem aumentar. Os contos são narrativas e costumam apresentar alguns elementos próprios. Leia o esquema a seguir. Elementos da narrativa: lugar e espaço, onde a ação e fatos acontecem. Tempo, quando a ação e os fatos acontecem. Personagens, quem participa da ação ou dos fatos. Narrador, quem conta a história, os fatos, ação e enredo, o que acontece na história. Localize os elementos no conto e complete com as informações adequadas. Lugar e espaço: uma fazenda em bom despacho. Tempo: principalmente durante a noite ou de madrugada. Personagens: o comprador, Caio, e o caseiro. O narrador é quem conta a história. Releia o trecho do conto Caio e circule apenas as frases que pertencem ao narrador. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. A voz repetia. Esse narrador participa da história como se fosse um dos personagens? Não participa, ele apenas conta o fato. Então, o narrador ele pode ser um narrador que só conta, a história, o conto, ou ele também pode ser um narrador e participar da história como personagem. Veja como o enredo, a ação, foi construído para produzir suspense no conto.
Observe o esquema na página seguinte, né? Situação inicial: um comprador se interessa pela fazenda. Complicação: o comprador vai dormir na fazenda e ouve uma voz cavernosa. Clímax: desfecho: o caseiro cai do teto, a mentira é descoberta. Clímax é o ponto de maior tensão, de maior suspense na história. Qual é esse momento de maior tensão no conto que você leu? O homem ficou tão nervoso que deu 2 tiros para o alto e disse, chorando para a assombração cair logo, porque ele não aguentava mais a situação. Então, esse foi o momento de maior tensão no texto. Qual pode ser a intenção da autora ao deixar o desfecho, a solução do mistério, para a última frase do texto? Converse com os colegas. Espera-se que os alunos observem que o desfecho na última frase prolonga o clima de suspense da história. Esse conto utilizou vários recursos para produzir o efeito de suspense, de mistério. Ensaie como você gostaria de ler o conto para que seus ouvintes sintam o clima de suspense da história. Hora de organizar o que estudamos. Conto de suspense. Então, é uma narrativa desenvolvida em torno de um mistério. Então, isso é um conto de suspense. Qual é a intenção? Entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo. Linguagem e construção. Escolha de palavras e expressões ligadas a ideias de medo, suspense e mistério. Tempo e espaço, um ambiente assustador. Clímax, momento mais tenso da narrativa. Desfecho surpreendente. Leitor, pessoa que se interessa por histórias que causem fortes emoções, como medo e susto. Esta foi a nossa aula de língua portuguesa desta semana. Então, falamos sobre conto de suspense.